dentro desse escopo de moralidade, né, a gente vê a estrutura de alguns países que têm, no âmbito administrativo, juízes togados, como a Alemanha. Em outros países nós vemos agentes públicos nos tribunais, mas com garantias, inamovibilidade, garantia contra de instituição, coisa que aqui não acontece. E aí você contamina a parcialidade ou a moralidade do tribunal, que eu acho que é a raiz do problema, né? Assim, discordando um pouco, mas até para provocar, eu acho que o Conselho de Contribuintes antigo para o CARF agora não mudou. Né? O que mudou foi um instrumento de investigação que hoje está muito mais sofisticado, em delações premiadas, em tecnologia, etc. Então, assim, há uma crise de moralidade no modelo atual, né? O que faz com que as decisões sejam ilegítimas. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é em relação à desvinculação do órgão administrativo, seja ele qual for, da parte diretamente interessada, quero dizer, Ministério da Fazenda. Quer dizer, como é que o senhor enxerga, eventualmente, montar uma estrutura ligada ao Ministério da Justiça ou a uma autarquia ou um ente administrativo que tenha mais... Nós estamos realmente numa situação de como organizar a administração pública para ela ser mais eficiente e mais cidadã, mais igualitária. Então, há diversas situações de conflito. Por exemplo, o Banco Central, ele é o fomentador da atividade bancária e é também o fiscalizador dela. Ele tem que morder e assoprar. Eu acho que, no caso da fiscalização bancária, tem que ser um órgão separado que fosse mais de controle mesmo, de ver se não há desvios ali. E o Banco Central ficasse mais na sua função monetária e tal, que ele fica feliz quando os bancos estão bem e tudo. O Banco Central tem sido leniente com os bancos que praticam infrações graves na área monetária, e isso tem causado muito prejuízo aos correntistas, né? Porque o Banco Central é muito lento em atuar contra desvios, né? Por que eu cito esse exemplo? Porque é um exemplo de conflito dentro da própria máquina. Da mesma forma, acontece com outros órgãos reguladores, que são muito lentos em atuar na sua tarefa de controle. No caso tributário, tem muitas disfuncionalidades. Por exemplo, eu acho que a Receita ela devia ser redimensionada e redefinida institucionalmente, porque para ganhar mais funcionalidade e eficiência. Por exemplo, a Receita deveria cobrar os próprios créditos, ela deveria ser capaz, né? Ela não faz isso, isso é feito por um outro órgão, com outra orientação, que não entende de cobrança, não sabe negociar com o devedor, não sabe onde tem maximizar, digamos, negociar digamos assim, transigir para receber alguma coisa, que é melhor do que não receber nada, tá? Porque ele está muito limitado por um contexto legal, que o cara deve ter que pagar e ninguém pode cancelar essa dívida. É um negócio assim. A Receita precisava ter acabado. Eu acho que a PGFN devia ser extinta. Ela não tem mais não ser agora. A Receita faz a sua própria cobrança, tem os seus próprios advogados, ou pode recrutar a escritório de fora. Ela pode contratar, faz um contrato com o escritório aqui e diz, olha, você paga-te um tanto, mais um prêmio por êxito, um negócio assim, né? Podia fazer, não tinha problema nenhum com isso. O meu advogado que advoga para a empresa ia advogar para a Receita. Ele não, no mesmo caso, não ia ter que ter conflito de interesse. Mas nada está excluído dentro de uma lógica de racionalidade. Agora, ela está presa por isso, ela não tem capacidade jurídica, ela não é pessoa jurídica, né? Ela tem CPF, mas nem sei se tem CPF. Eu sou funcionário aposentado da Receita, mas o meu CNPJ é do Ministério da Fazenda, não é da Receita. Então, ela é uma entidade assim, não tem capacidade de recrutar seus quadros, de definir remuneração, de definir onde coloca escritórios. Assim, é um negócio meio... Despersonificado. Despersonificado e emasculado. Ela não tem poder. Ela precisa ter poder porque, junto com o poder, vem a responsabilidade, né?
Aí você cobra performance, e inclusive a performance não é só quanto arrecadou, quanto os contribuintes estão satisfeitos com ela, quanto que ela está prestando de orientação, quanto a arrecadação está crescendo na arrecadação espontânea, não na arrecadação através de autuações, não é? Esse tipo de coisa. Então, ela pode se tornar uma organização moderna. Nesse caso, eu tiraria também debaixo do guarda-chuva da Receita a questão do julgamento, porque eu acho difícil, por exemplo, numa delegacia de julgamento, você tem uma atuação dos seus colegas, cria uma situação de constrangimento, não é? Você, pensar que você está com o julgador naquele momento, depois você vai mudar de camisa, não é? Você está jogando agora na defesa, mas depois você vai jogar para o ataque. Então, é a mesma coisa do CARF. Você é conselheiro do CARF, é mandato limitado, você pode não ser reconduzido. Só isso aí já te coloca numa relação potencial, não vou dizer que real, mas potencial de pressão e de perda de independência do julgamento, né? Então faria todo sentido ter um órgão. O Everardo faz muita propaganda do sistema pernambucano, que eles criaram lá, um negócio de uma instância. Não sei se isso funciona lá ou não, porque eu nunca vi nenhuma avaliação isenta desse troço, mas ainda é dentro da máquina e certamente isso não precisaria ser. Poderia ter um órgão julgador que até podia ter, digamos assim, poder jurisdicional. Nada errado com ter, mas não poderia dar poder jurisdicional para um órgão dentro da Receita. Isso não é impensável. A desvinculação eu acho que a especialização na tributação é uma grande vantagem para o órgão julgador. Nós vemos que 30% dos processos com o Supremo são de natureza tributária. E nem no Supremo, nem no STJ, eles não têm câmaras tributárias. Então, é uma coisa que precisava ter especialista nisso. Ou você cria uma justiça tributária, já que nós temos uma justiça trabalhista, uma justiça não sei o que lá, aqui tudo tem justiça do quanto é tipo, né? Justiça trabalhista é outra excrescência brasileira, isso não tem razão de existir também, né? Tá. Nós criamos um setor jurisdicional tributário, que pode ser administrativo. Vamos pegar esse exemplo da Alemanha, exemplo da França, mas dá toga para o cara e dá independência, né, e na movibilidade, garantias, né? E aí nós vamos ter seriedade nisso. Até porque só uma armadilha, né, que justifica principalmente o administrativo, é o que o senhor colocou, né? Primeiro a especialização dos seus julgadores, né? Você não tem no judiciário o cara que vai tratar de reajuste de salário de funcionário público, de licitação, de imposto de renda e IPI da mesma maneira, né? Esse é o ponto 1. E segundo é a simplicidade do processo administrativo. Se você jogar para o judiciário